Olá, meus queridos, estamos aqui novamente para mais uma semana juntos com a Palavra de Deus, fazendo essa nossa devocional. E essa semana eu quero falar sobre um assunto muito sério, sobre o medo e o pavor. Então quero deixar bem claro que não falarei e não confundirei o que é medo e pavor como obra de um problema psíquico, ou seja, por alguns hormônios a mais ou a menos que afetam a nossa mente, que provocam em nós medo e pavor, né, que são chamadas de fobias, e que isso deve ser, né, buscado a cura através dos psicólogos e dos psiquiatras. Eu mesmo tomo medicação para isso, eu tenho pânico de estar perto de muitas pessoas. Então imaginem como que é a porta da igreja, né? Quando vem os irmãos em cima para cumprimentar, tal, tal. Então eu encontrei alguns escapes, além da medicação, ainda encontrei alguns escapes. Falo do cabelo de um, do vestido da outra, da blusa, né? Faço brincadeira com a barba, com a careca. Assim eu disfarço um pouco, né? Mas isso é um problema psíquico, é um problema de hormônios, de elementos químicos que passam no corpo humano. Eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre medo e pavor relacionado à vida espiritual. Quando é que a pessoa tem medo e pavor, e isso não é um problema físico, mas é um problema espiritual. É nesse sentido que eu quero conversar com os irmãos nesta semana de uma maneira mais calma, mais clara, né? Espero ser bem objetivo. E eu quero usar esta semana, queridos, o texto do Salmo 121. Nós caminharemos no Salmo 121 a semana inteira, tá? Então vamos lá, Salmo 121. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol e nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Texto tão querido nosso, né? Texto que às vezes se transforma num amuleto, numa superstição. Eu vou viajar, então eu vou ler esse texto assim, porque senão vai furar pneu na estrada. Não, a palavra de Deus não deve ser encarada assim. Né? Eu tive experiência com pneus estourando, não furando, né? E depois tudo teve um propósito para a vida de uma pessoa que eu encontrei 8 horas depois de ter saído da minha cidade e vindo para cá, né? 8 horas eu gastei de viagem, de tanto que os pneus estouraram, foram 3, né? Mas Deus tinha um propósito na vida de uma pessoa que eu encontrei no último lugar que eu fui consertar o pneu. Mas não estou falando disso, né? Estou falando a respeito do medo. Medo. O primeiro versículo diz: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O salmista, ele mostra medo e incerteza. E buscando a palavra medo e a palavra pavor na Bíblia, nós encontramos algumas diferenças clássicas, né? Principalmente na língua hebraica. No versículo de Gênesis, capítulo 9, versículo 2, depois que eles descem da arca de Noé, né, e Noé vai então povoar a terra novamente, recebe de Deus a ordem de sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. No versículo 2 do capítulo 9 de Gênesis fala: pavor e medo de vós virão sobre os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Pavor e medo. São duas palavras diferentes na língua hebraica. Pavor é a palavra chat,
nada a ver com conversa via internet, né? Mas é que às vezes as conversas via internet se tornam chats, né? Mas é a palavra chat. E a palavra chat quer dizer pavor, algo que me quebra, me deixa assim desmontado no meu sentimento. Algo que me assusta, algo que me traz terror, algo que esmaga o meu sentimento de coragem. Olha como a palavra pavor é uma palavra muito pesada, né? Algo que me quebra, algo que me esmaga, algo que me assusta, algo que me dá terror. Eu fico aterrorizado. E tem a palavra medo. A palavra medo é a palavra mora. E a palavra mora significa temor, significa espanto, significa usar o óculos, horrenda coisa, algo que aparece na minha frente, muito horroroso, e com isso eu me afasto. Eu tomo uma posição de defesa. Eu busco uma defesa me afastando. Então, são duas palavras diferentes, de usos diferentes, e que mostra um sentimento que muitos cristãos estão desenvolvendo diante dos montes chamado pandemia. Vou falar sobre isso, sobre o medo absurdo de pessoas que fazem de tudo durante a semana, que vão em todos os lugares durante a semana, mas têm medo do templo. Desenvolve um medo e um pavor daquilo que imaginam ser, porque não foram até agora, imaginam ser uma aglomeração de pessoas que não tomam precauções, estão redondamente enganados. O templo, todos os queridos irmãos que vão ao templo, todos estão protegidos, todos estão com a máscara, todos higienizam suas mãos, a temperatura é tirada e também estão com distanciamento social. Apenas os que moram no mesmo lar, debaixo do mesmo teto, se assentam no mesmo banco. Os demais com distanciamento. Para ter uma ideia, cada banco da igreja, apenas 2 pessoas. Banco que cabem de 5 a 6 pessoas, desde que uma seja pequena. Mas fala de medo e fala de pavor. No hebraico mostra uma diferença grande entre eles. Pavor, aquilo que me esmaga, aquilo que me quebra. E medo, aquilo que me deixa espantado, fico horrorizado com alguma coisa. Já no Novo Testamento, estas duas palavras, pavor e medo, são usadas apenas por uma palavra grega, que é phobos. Aí vem fobia, né? Na língua portuguesa e para a psicologia, para a psicologia não, para a psicologia, não para a psicologia, que é coisa de entortar colher, fazer levantar copo, nada disso. Para a psicologia é a palavra fobia e quer dizer temor, reverência, olha a mesma palavra para a nossa prostração diante de Deus, a reverência. Terror, voo de pânico, olha que palavra interessante, ou seja, eu saio correndo de pânico, de medo de tudo isso. E essas palavras aparecem, né, e eu destaquei aqui nas escrituras, 2 locais que fala sobre pavor e medo tendo o mesmo significado. Hebreus capítulo 2, versículo de número 15. Falando sobre a encarnação de Jesus, Jesus se tornou participante comum de carne e sangue para que pudesse morrer por nós. E o versículo 15 de Hebreus 2 diz assim: e livrasse todos que pelo pavor da morte, que pelo terror da morte, o desejo de sair voando de perto da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Aqui o texto nos mostra que o pavor nos escraviza e não nos liberta.
né? Parece algo incoerente, né? Se a palavra pavor quer dizer sair voando de perto daquilo que me causa o terror, mas fala que o pavor me aprisionava a vida. E um outro local que fala sobre isso, fala medo e pavor, está na primeira carta de João, capítulo 4. Primeira carta de João, capítulo 4, quando fala que Deus é amor, ele fala assim no versículo 18. Primeira carta de João 4, 18. No amor a Deus, não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E depois vem o clássico versículo: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, fala que medo espiritual é falta de amor para com Deus. Às vezes eu imagino que eu amo a Deus, mas eu tenho medo de algumas coisas. E assim eu acabo diminuindo na minha mente, por causa do meu medo, o poder de Deus. Covid-19 é uma criatura. E aquele que se fez homem e morreu por nós na cruz é o Criador. Aquele que se fez homem, morreu na cruz por nós, venceu a morte. Aquele que é poderoso para vencer a morte, é poderoso para nos aperfeiçoar. Hebreus, capítulo 13, veja lá. Deus é muito mais poderoso. Deus é muito mais puro. Deus é muito mais digno de confiança do que o meu pavor, o meu medo, aquilo que atormenta a minha alma e me aprisiona, onde eu acho que eu estou seguro. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O nosso socorro não está nas criaturas e nas criações. O nosso socorro não está baseado apenas nas diversas vacinas que, graças a Deus, estão sendo dadas, né? Aplicadas no povo brasileiro. Se demorou demais, demorou de menos, não vamos falar sobre isso, não me interesso sobre isso. O que me interessa é que a nossa confiança não pode estar na criatura e nem nas criações. A nossa confiança deve estar em Deus, que purifica a cada um de nós. Não tenha medo, não tenha pavor espiritual. Mas se o seu medo é um medo absurdo, se o seu medo é um pânico, como eu tenho pânico, procure ajuda especializada. Pastor não é formado em psicologia e nem em psiquiatria. Eu falo da parte espiritual. E o pavor e o medo espiritual é pura falta de amor profundo pelo nosso Deus. É não crer que Ele é poderoso para nos proteger do mal ou para nos levar aos céus. Temos que estar preparados para isso. Mas se eu estou apegado à terra, é porque eu ainda não entendi que o sangue de Cristo me leva para o céu, para a vida eterna. E isso causa tormento na nossa vida. Isso causa aprisionamento no medo das criaturas e das criações. Ó Deus amado, tem misericórdia de nós, porque somos fracos, falhos e temos medo daquilo que não deveríamos ter. Uma coisa é ter precaução, outra coisa é ter medo. O medo espiritual significa, pelas Escrituras, falta de amor por Ti. Não nos deixe pecar desta forma, Senhor, nos corrija,
para que possamos confiar em Ti. O Senhor é o único todo-poderoso. O Senhor é o poderoso em todos os momentos. Por Cristo Jesus e para a honra e glória de Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Amanhã nós vamos continuar estudando o Salmo 121 e veremos as alegrias, as coisas que tiram de nós o medo e o pavor.